maior desafio, acho que nós recebemos bastantes missões de brasileiros, prefeitos, ou pessoas que vêm a conhecer o modelo, e acho que a maior dificuldade é a descontinuidade das políticas. Quando você tem continuidade dos esforços, é a única maneira de ver os resultados. É simples, mas muito difícil. Nós não temos reeleição direta de prefeitos, por exemplo. Não é uma coisa bem sui generis. Na Medellín não tem nenhum dos prefeitos que ha sido eleito faz parte dos partidos políticos tradicionais. Nenhum. E nenhum pode ser reeleito. Mas as políticas públicas não cambiam. O foco da visão de longo prazo que foi construída coletivamente como o sonho coletivo das pessoas de Medellín nos anos 90, 2000, sigue sendo hoje aquele horizonte que nós temos juntos, e todos não são unicamente prédios e administração pública. As cidades são as pessoas, e quando você foca todo o instrumento público, o instrumento político, o instrumento privado, a que a qualidade de vida das pessoas seja transformada para bem, então você consegue que realmente se mude não somente a qualidade de vida exterior, mas sobretudo que o mindset das pessoas seja completamente transformado. O que Medellín fez foi poner as pessoas no centro do accionar, e aí no coração da ação pública, política e privada, e a raiz de aí trouxer educação de qualidade, mobilidade de qualidade, possibilidades de fazer esporte, lazer, utilizar o tempo livre. E acho que essa transformação é o que hoje faz que Medellín seja um referente, como tu falaste faz agora uns minutos, em empreendedorismo, inovação social, tudo pensado para que as pessoas possam fazer acontecer seu plano de vida, seus sonhos. Então, acho que Medellín hoje é uma máquina de gerar sonhos. E isso é a principal inovação que nós trouxemos para o mundo hoje. É dizer, a transformação é possível, mas precisa que todo mundo se engaje, não unicamente o poder público, ou o poder político, ou o poder privado, ou comunitário. Todo mundo deve trouxer um pouco a partezinha do puzzle, não? Do quebra-cabeça, para fazer que tudo isso aconteça. Bom, todos os anos, muitos prefeitos de diferentes partes do mundo vão a Medellín para conhecer essa experiência. Sim. Eu me lembro de Medellín no tempo da violência, no tempo em que só se falava do cartel de Medellín, do quanto era uma cidade perigosa. E as coisas começaram pela segurança pública, que foi importante, o combate ao crime, mas paralelamente, pelo que a gente vê de longe, paralelamente se fez esse investimento nas outras áreas também, e o Estado ocupou, esse é um ponto que eu gostaria que o senhor abordasse, o Estado ocupou as áreas que antes eram dominadas pelo tráfico de drogas. Como é que se deu essa ocupação e em quanto tempo ocorreu a virada, de quanto tempo foi necessário para ocorrer essa virada de chave, essa virada na forma como as pessoas viam a sua própria cidade? Obviamente, nas comunidades periféricas de Medellín era terra de nadie, de ninguém, não? Elas estavam ocupadas pelo crime organizado, tráfico de drogas, todo um tema bem complexo. E a realidade é, como em muitas partes do mundo, a única presença do Estado era a força pública. Então, a primeira coisa que acho que foi importante foi monumentalizar as periferias, é dizer, dar acesso para integrar a elas a cidade, que não fossem lugares aislados, integrá-las mediante mobilidade pública, e depois fazer investimentos importantes em primeira infância, educação, lazer, esporte, com um olhar, vou dizer, quase que super intensivo. É dizer que o Estado realmente puso muito recurso para poder que isto não fosse um tema de, como não gosto muito de inglês, mas um one shot,
não? Precisava ir de frequência e repetição. Precisava que, se você ia e falava, vou fazer uma aula de música todas as segundas-feiras, você faz realmente todas as segundas-feiras, porque isso cria uma noção de confiança e uma relação diferenciada entre o Estado e o cidadão. Então, foi realmente esse super intensivo, mas com essa dupla ideia, frequência e repetição, sempre estar com uma constância, e isso criou essa relação de confiança entre o Estado e o cidadão. Eu estava olhando tomou sobre 30 os exemplos. anos, solamente 30 para responder a segunda pergunta, ao redor de 30 anos, e ainda hoje não é uma cidade perfeita, é uma cidade com muitos desafios importantes. Quais são esses desafios hoje? Porque eu estava vendo que as soluções não foram as óbvias, né? Não foram aquelas soluções, vamos colocar mais transporte público do modelo que a gente já tem. Foi, por exemplo, o pessoal que morava numa montanha, que pegava um ônibus para descer, agora tem uma escada rolante. Uhum. Como é que você chegou a essas ideias diferentes e quais foram as inspirações? Porque não é uma ideia genial colocar uma escada rolante, mas foi o que resolveu para aquelas pessoas, né? Eu acho que as inspirações foram muitas. A estratégia de intervenção nós trouxemos de Barcelona, eram os planos urbanos integrais, mas tropicalizamos ele a nosso jeito. Muitas coisas foram aprendidas do Brasil, favela, bairro, o tema de mobilidade de Curitiba, ou as escolas populares de Paulo Freitas, todo isso foi inspiração para nós. Realmente, a solução mais inovadora muitas vezes é a mais óbvia, mas o que Medellín faz bem foi tropicalizar eles para a nossa realidade. Os bondinhos, os teleféricos já existiam nas estações de esqui na Europa. A nossa inovação foi integrar a ela dentro do sistema público de transporte com um solo ticket. Isso foi realmente a diferencial. As escadas rodantes existem em todo o shopping e aeroportos. Nossa inovação foi pô-la ao aire livre para que as pessoas pudieran resolver. Então, a inspiração estava em obviedade, mas buscar como integrar ela dentro de uma lógica maior, que não foi unicamente a mobilidade sozinha, mas toda uma estratégia de intervenção coordenada do Estado, que chamamos os planos urbanos integrais, que essa foi a estratégia geral. A história de Medellín é tão fascinante, é uma aula, né? Que a gente poderia passar horas aqui podemos ficar falando sobre isso. Mas tem um ponto que sempre emperra os projetos, ou que os gestores públicos dizem: mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tem problema de orçamento. É óbvio que Medellín também tem problemas de orçamento, como de resto toda a Colômbia também. Toda a América Latina tem. Como é que se resolveu esse tema, né, de conseguir fazer caber no orçamento inovações que não estavam na ordem do dia, ou se fez muito mais com aquele mesmo dinheiro? Acho que tem as duas, um pouco das duas. A primeira é que, para nós, o dinheiro público é sagrado. Essa é a primeira lógica. Você tem que compreender que não quer dizer que não tem corrupção, mas a lógica foi que sempre os cidadãos pensávamos que nosso dinheiro era dinheiro público, era sagrado. Para dar uma ideia, nós fazemos pesquisa sobre cultura cidadana e vemos qual é a vontade das pessoas de pagar os impostos. 98% dos cidadãos de Medellín pagamos nossos impostos antes de tempo. É decir, antes que nos cobrem, já estamos pagando. Isso demonstra que há uma relação de confiança entre o Estado e o cidadão, porque de certa maneira vemos que nosso dinheiro se vê reflejado em monte de infraestrutura, de programas, de ações do Estado. Mas realmente o problema principal foi como resolver o tema de não cargar toda a carga da transformação da cidade em os impostos ao cidadão. Como fazer da cidade uma cidade empreendedora que possa generar riqueza de maneira que não toda a carga vai para o cidadão. E para isso nós criamos um conglomerado empresarial de empresas públicas e
hoje em Medellín eu sou proprietário de 64 empresas, todas elas dão lucro, e esse lucro vem a complementar o orçamento da cidade. Hoje, 45% do orçamento da cidade vem das utilidades, do lucro das empresas públicas. E essa parte do orçamento tem que ser usado unicamente em ação social, de educação e infraestrutura para o desenvolvimento. E isso é o que permite que hoje Medellín seja uma cidade com recursos para investir, porque não é fácil construir 422 escolas públicas em 30 anos. Isso precisa de muito dinheiro. Manter elas custa dinheiro. Criar os teleféricos, 6 teleféricos, hoje construindo o 7º, custa dinheiro. Mas tudo isso vem por boa gestão das empresas públicas, principalmente. Como é viver hoje em Medellín? Você falou que tem ainda seus problemas. Que problemas são esses? E como é fazer turismo em Medellín? Porque eu acho que Rosane já está comprando passagem. Eu já estou quase me mudando para Medellín. Não, é que, em primeiro lugar, assim, queria fazer o registro de que eu adoro a Colômbia e acho que os colombianos são um povo assim, muito amigo para nós brasileiros. E eu gostaria de entender como é que é hoje para o turista em Medellín, porque muitos de nós, Cali e Medellín, eram cidades que a gente nunca pensou em visitar. É verdade. E eu moro lá, mas morava lá nos anos 90, aquela época da Pablo Escobar, do Cartel de Medellín, e obviamente você não veia nenhum turista, não existia. Um loiro caminhando na rua era uma pessoa perdida. Não? Mas, obviamente, hoje é uma cidade, eu acho que bem agradável, o clima é maravilhoso. Não tem muitos atrativos turísticos tradicionais. A gente vai lá mais para compreender o que foi a transformação da cidade. De certa maneira, é um turismo mais profissional, mas também tem um monte de turismo que vem, e esse é um dos problemas que temos ainda hoje por um tema de consumo de drogas, porque as drogas são mais baratas que nos Estados Unidos, e associado a isso tem uma parte que também é um dos legados do narcotráfico, que nós fomos capazes de transformar o cânon de beleza das mulheres. E hoje, isso quer dizer que fomos uma sociedade que transformou a mulher como objeto e hoje vende essas mulheres para o mundo. Então, o tema da prostituição sigue sendo um dos grandes problemas desse monte de turismo que hoje tem em Medellín. Medellín, para dar uma ideia, é o segundo lugar mais visitado da América Latina depois do Rio de Janeiro, sem praia. Mas, obviamente, uma grande parte vem por um turismo mais familiar, mais coisa, e outra parte vem com essa ideia de, todavia, buscando o que pode ver da vida de Pablo Escobar, o que pode ir de festa, ou pode conseguir ou drogas, o consumo de substâncias ilícitas, obviamente prostituição ou também prostituição infantil. É um combo, né? Vem junto. Sim, mas faz parte do nosso legado e obviamente estamos abordando eles de uma maneira que não é fácil, porque os dilemas são grandes, não? Ainda é uma sociedade muito com grandes desafios socioeconômicos, de segregação socioespacial, e isso é difícil de abordar, mas hoje a qualidade de vida que a cidade tem é muito superior que muitas outras cidades na América Latina, porque, como falava aqui, o clima é maravilhoso, a mobilidade é boa, as pessoas são muito agradáveis, a gastronomia é boa, então tem muito que oferecer, mas ainda tem grandes desafios importantes. E o outro desafio grande tem que ver com o que eu falava, essa segregação socioespacial de ser um polo de desenvolvimento econômico, então tem muita migração, e essa migração responde também a ter a infraestrutura de acolhida, nova moradia. Nós recebimos, nos últimos 8 anos, 420.000 venezuelanos. Esse é um novo desafio. Normalmente, Colômbia foi país emissor de migrantes, e agora é receptor de migrantes. Então, esses são parte dos desafios que você falava que hoje temos.
Parecido com o Brasil nesse aspecto aí, né, de receber. Eu fiquei muitos imaginando venezuelanos. as escadas rolantes que vocês adotaram lá, que diferença fariam nas comunidades do Rio de Janeiro, porque tem essa geografia, então tem praia, mas tem uma geografia um pouco parecida, né? E não só a geografia, comunidades. sabe que eu acho que somos, cada povo da América Latina tem um pouco umas sensibilidades, mas eu acho que o povo colombiano e brasileiro são muito similares em temas de cultura, ou abordagem dos problemas, de maneiras de se relacionar uns com outros. Tudo isso tem bastante similitude. Mas o tema das escadas rodantes sozinhos não vai funcionar. Eu queria falar para isso. As escadas rodantes são parte de uma estratégia maior. Então, o que acontece muito quando as cidades querem copiar o modelo, e copiar não dá certo. Você tem que compreender que é uma estratégia muito mais integral. Tem que aprender do modelo, quebrar o modelo e tropicalizar para a sua cultura, sua gente, suas pessoas. E acho que isso é o mais importante. Adaptação para a realidade Local. de cada um dos locais que a gente está falando aí, mesmo dentro do Brasil. O Brasil é gigantesco, né? Enorme. Aqui é um desafio, no Rio de Janeiro é outro bem diferente. Para a gente encerrar aqui, infelizmente nosso tempo já está acabando, falando com o senhor aqui, é uma aula, né, Rosane? Eu estou encantada assim, de ouvir, porque... E é uma esperança, assim, se o Brasil tivesse que dar um conselho hoje aqui para o Rio Grande do Sul, para seguir alguma lógica, qual seria esse único conselho? Opa, isso é difícil, né? E tampouco pretendo ter toda a ciência infusa, mas eu acho que a primeira coisa é acreditar que o tempo é maior que a realidade. Você precisa de tempo para transformar, mas um tempo com continuidade. Esse é o maior desafio. Eu acho que nós recebemos bastantes missões de brasileiros, prefeitos, ou pessoas que vêm a conhecer o modelo, e acho que a maior dificuldade é a descontinuidade das políticas. Quando você tem continuidade dos esforços, é a única maneira de ver os resultados. É simples, mas muito difícil. Nós não temos reeleição direta de prefeitos, por exemplo. Não é uma coisa bem sui generis. Na Medellín não tem nenhum dos prefeitos que ha sido eleito faz parte dos partidos políticos tradicionais. Nenhum. E nenhum pode ser reeleito. Mas as políticas públicas não cambiam. O foco da visão de longo prazo que foi construída coletivamente como o sonho coletivo das pessoas de Medellín nos anos 90, 2000, sigue sendo hoje aquele horizonte que nós temos juntos, e todos os prefeitos e toda a comunidade está focada no mesmo objetivo. Então, essa continuidade, eu acho que seria o ideal, mas também é uma das coisas mais difíceis.